em mais um podcast CRM Paraíba. Eu, Cláudio Orestes, vou conversar com a doutora Silvana Linhares. Vai abordar o mês de maio laranja. Doutora Silvana, eu gostaria inicialmente que a senhora se apresentasse. Eu quero agradecer inicialmente o convite do CRM, na pessoa do senhor, doutor Cláudio, e eu quero também pedir a licença para falar sobre esse tema tão complexo. Eu sou Silvana Linhares, sou médica legista, tenho pós-graduação em perícias criminais e investigação criminal, título de especialista em perícias médicas e atuo no IML daqui de João Pessoa há 18 anos. Inicialmente, por que maio laranja? É, E o que significa, na realidade? o Maio Laranja é uma campanha de enfrentamento ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Foi instituído por uma lei federal, é uma lei antiga já, desde o ano de 2000, e essa lei foi justamente porque uma criança de nome Araceli, ela foi abusada sexualmente, foi morta, e ocorreu em 1973 e o acusado não foi devidamente punido. Então, é a partir daí desse caso que teve uma repercussão grande na época, foi criada essa lei para instituir esta campanha de combate, de enfrentamento, de prevenção ao abuso sexual e exploração sexual de crianças e adolescentes. É de fato uma situação extremamente difícil, porque pega uma criança inocente, indefesa, e não só criança, como adolescente também nessa situação. E às vezes a gente costuma ter um impacto que é sobre o abusador. Tem algum perfil, alguma característica que possa identificar alguns traços dessas pessoas? Doutor Cláudio, o abusador muitas vezes é suspeito. Então, são pessoas comuns. Que passaria despercebido, não levantaria suspeita, no caso. Exato, são pessoas que são muitas vezes excelentes profissionais, que aparentemente têm uma vida familiar Normal. estruturada, normal, e eles às vezes até se disfarçam a tal ponto de ganhar a confiança da família, Uhum. né, de ser até se colocar como um protetor mesmo de crianças e Então, gerar uma adolescentes. pessoa, às vezes, próxima, que você não São imaginaria. pessoas conhecidas da vítima em 82,7% dos casos, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Pessoas conhecidas da vítima, da confiança da vítima. É interessante que, às vezes, você acha que estaria mais protegida e a agressão vem sempre de fora. Não é? Às vezes dá essa impressão, mas o cuidado maior é justamente as pessoas que estão próximas da criança. Exatamente. Conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 40,5% dos agressores estão no contexto familiar, sobretudo padrastos, pais, tios, primos, irmãos, avós também são acusados, e um percentual bem menor de, de pessoas desconhecidas, amigos da família, pessoas do convívio, da confiança da criança. É uma curiosidade. A gente vive tempos modernos com a reconfiguração de famílias, de estruturas familiares. Casa separa, e há uma variabilidade muito grande, né, de pessoas.
Isso, em tese, assim, pode tornar mais vulnerável as crianças? Sim, é um fator de risco, Uhum, mas não é um fator determinante, porque o abuso sexual pode ocorrer em qualquer contexto socioeconômico, de religião, qualquer contexto familiar pode ocorrer. Então, existem fatores de risco que predispõem mais a criança. Entretanto, nós não podemos dizer que a criança que tem uma estrutura familiar boa, ela está totalmente isenta de acontecer algum tipo de abuso uhum. sexual. E assim, quais seriam esses fatores de risco? Os principais fatores de risco que nós observamos, inclusive no atendimento lá no IML, são crianças que vivem em lares com condições socioeconômicas precárias, Uhum, até porque também essas crianças, essas famílias são as que mais denunciam, né? São crianças negligenciadas, pais que trabalham fora e essas crianças ficam com com terceiros. terceiros, com idosos, cuidados por pessoas passivas que realmente não têm mais condições de cuidar daquela criança, crianças que são cuidadas por adolescentes ou às vezes até mesmo irmãos um pouco maiores do que elas, crianças que vêm de um lar abusivo, muitas vezes até com castigos físicos, Uhum. com outros tipos de abusos, abusos de outra natureza, né, de violência psicológica, pais alcoólatras, mães e pais, né, alcoólatras que usam drogas, pais que têm déficits cognitivos, crianças com déficits cognitivos também têm, assim, mais são Vulnerável. fatores de risco, elas se tornam mais vulneráveis diante dessas circunstâncias. Inclusive, a exploração sexual dessas crianças em condições socioeconômicas mais precárias está bem mais incidente. Então são fatores que, a princípio, é muito variável e que é uma gama de pessoas em situações, de uma maneira geral, que elas dependem do aspecto econômico e a criança se torna, às vezes, dependente de outras pessoas, Isso, mas assim, eu volto a repetir que são fatores de risco, não mas são não fatores obrigatórios. determinantes obrigatórios, porque o abuso sexual pode ocorrer em qualquer ambiente, em qualquer contexto familiar. Então, os abusadores podem ser pessoas das Mais mais variável. variados níveis socioeconômicos, educacionais, de religião. Mas você fez uma colocação interessante. Existe uma propensão às denúncias nas classes sociais mais menos Sim. favoráveis, né? O que acontece de fato, assim, que impede que as denúncias elas sejam também ocorram numa classe mais favorável? Doutor Cláudio, a minha percepção, eu não tenho dados estatísticos sobre isso, mas eu penso que as classes sociais, socioeconômicas mais elevadas, elas preferem abafar o caso, preferem não gerar escândalos, preferem manter aquele vínculo familiar, mesmo, mesmo quando descobrem, elas ficam com receios de causar algum prejuízo até É uma ruptura grande. isso. E aí precisa tomar algumas providências e daí talvez sair da zona de conforto. Exatamente, Seria isso? exatamente. Então eu já tive contato com algumas pessoas que realmente aconteceu isso numa classe socioeconômica mais elevada e que entre a família decidiram não denunciar
justamente para evitar um escândalo, porque é de uma família muito conhecida. Uhum. Então, isso acontece também com alguns líderes religiosos, exatamente para não provocar, A imagem, abalar a imagem. abalar a imagem de uma instituição, e esses casos permanecem sem denúncia, fazem parte dos casos que têm uma subnotificação, né? Eu ouvi falar num pacto de silêncio para que todos mantenham, de certa maneira, calados diante dos fatos, não é isso? Sim, tem algumas mães que elas têm conhecimento ou têm suspeita de que suas Mas não filhas, vão à frente. mas elas têm medo. Medo porque têm medo de ameaças de morte, Sim. têm medo porque elas têm uma dependência socioeconômica daquele homem que é o provedor da casa. Então, muitas vezes elas também pensam: ah, pode ser coisa da minha cabeça, é só uma suspeita. Ou então, mais ainda, pensam que a filha está mentindo, Sim. está inventando, né? Então, assim, muitas vezes ela confia tanto naquele companheiro, no caso de padrasto, Que não quer acreditar. que ela não quer acreditar, tem um vínculo afetivo também, que isso dificulta as denúncias e às vezes a própria criança, adolescente, ela não conta porque não quer ver O o receio. familiar preso. Não quer ver o familiar preso. Existe esse vínculo afetivo e o abusador ele sabe disso. Então ele faz esse tipo de manipulação também. E é difícil para uma criança a dualidade. Quem me mantém, quem me protege, quem é amor, quem tem um vínculo familiar, ao mesmo tempo é a pessoa que está me ferindo. Exatamente, doutor Cláudio. E existe um agravante também que muitas crianças elas não sabem que estão sendo vítimas de abuso sexual. O toque é sutil, o toque nem sempre causa nenhum Dano. tipo de dor. E o abusador pode, algumas vezes eu já escutei da criança dizendo isso, o abusador diz que é normal, que faz parte do carinho. E essa criança que não teve uma educação sexual para saber dos limites corporais, das partes íntimas que ninguém pode tocar, então ela não consegue compreender que está Processar. sendo vítima de abuso sexual. E, Então, esse também é um dos fatores, e eu já vi pessoas adultas que chegaram para mim e disseram: Silvana, só depois de adulta eu entendi que o que eu sofri na infância era abuso sexual. tal a falta de conhecimento, às vezes, que só vai tomar conhecimento. Eu digo que a lei, com a modificação da questão do estupro, ela criou uma dimensão maior que nem sempre está correlacionada com a violência em si. Pode ser alguma coisa, como você coloca, que é sutil, mas que de fato, uma invasão da privacidade, Total, da integridade da criança ou do adolescente, né? total. E que deixa cicatrizes indeléveis cicatrizes emocionais na vítima indeléveis. Uma coisa que a gente vê nas redes sociais e assim, de certa maneira, até existe um estímulo já há algum tempo à sexualização da criança, né? Através de artistas, de músicas, não é? E um fator agora que me deixa preocupado, a palavra job. Parece uma coisa assim que não demonstra a gravidade da situação. E a prostituição, principalmente em adolescentes, acontece alheia aos pais, mas que é, de certa maneira, uma violência sexual grave, né?
A grande maioria dos casos de violência sexual, que inclui a exploração sexual e o abuso sexual, é justamente de vulneráveis. Então, 76% dos casos é com crianças, adolescentes antes dos 14 anos de idade. Uhum. Então, o que é que está acontecendo? A erotização infantil. Às vezes os pais não têm conhecimento, mas eles estão colocando seus Favorecendo. filhos, colocando roupinhas curtas de adulto, colocando os filhos maquiados Maquiagem, as unhas também, né? para dançar nas redes sociais, às vezes músicas e danças eróticas, né, que chamam a atenção dos pedófilos, desses abusadores. Crianças na internet sem supervisão, que é um grande risco, um grande perigo, porque abusadores, eles entram nesses jogos, abusadores entram. Pode ser. Foi a questão voltada para redes sociais. Foi. E Pronto. também aí ela tinha começado a falar sobre a supervisão, isso que não tem supervisão, né? É, Aí a senhora vai voltar falando sobre esse assunto, sobre a rede social. desculpa. Não, tudo bem. Não, tranquilo. Quero que eu estava falando mesmo da rede social. Não, você estava falando sobre a questão. A erotização A infantil, erotização, né? exato. Isso. E também a preocupação da falta de supervisão com a rede social, né? Acho que Certo. tem que começar Então eu volto da erotização. Sim. Isso, pode ser. Aí pode começar daí mesmo. Tá. Então, doutor Cláudio, a erotização infantil, hoje em dia, os pais, até mesmo sem perceberem o que estão fazendo, Estímulo. estimulando a criança a estar vestindo roupas curtas, roupas adultizadas, pintando as unhas, se maquiando e fazendo danças na internet. Essas dancinhas na internet. Muitas vezes essas dancinhas são erotizadas também. Então, essa mudança, Exposição. isso, E mudança de comportamento com uma hiperexposição de nossas crianças, os abusadores, os pedófilos estão de olho, estão atentos. As crianças que permanecem muito tempo na internet sem supervisão, em jogos de internet, já teve diversos casos de abuso sexual que o abusador ele entra no jogo se fingindo de ser também uma criança, muda a voz, já existem equipamentos eletrônicos possíveis de mudar a voz, e a partir daí ele começa o aliciamento, começa a praticar o abuso sexual por via eletrônica. e até a indução de obtenção de fotos para fazer chantagem também, né? Acaba Sim, agravando a situação, sim. pela falta de maturidade para lidar com uma situação dessas. Isso, as fotos que são expostas na internet, nós não sabemos onde vai parar. Uhum. E são fotos que, a partir de um print, elas ficam para o resto da vida, podem ser inclusive comercializadas nas deep webs, comercializadas. O comércio de pornografia infantil rende milhões. Uhum. Então, é realmente um risco a exposição de nossas crianças, adolescentes na internet. Os serviços médicos estão preparados, de uma maneira geral, para o atendimento a essas vítimas. Eu começo até com um detalhe. Não necessariamente quando ela chega com a queixa, mas existem situações que eu acho que deixa transparecer que alguma coisa não tá bem. E aí existe alguma forma com que os nossos as pessoas de maneira não só os médicos, mas quem lida com a saúde possa identificar alguns sinais de alerta. Doutor Cláudio, são vários sinais que a criança apresenta quando está sendo vítima de abuso. Então, na maioria das vezes, são comportamentos alterados do ponto de vista emocional, uma mudança desses comportamentos. E assim, são múltiplos sintomas que pode apresentar,
Não existe um sinal patognomônico que a Que gente possa possa identificar como. identificar. É bastante complexo esse Talvez o que chama mais diagnóstico. atenção é a mudança repentina Isso. assim, do que era antes e que se tornou A depois. mudança repentina de comportamento é um dos principais sinais de alerta. Uhum. Então, aquela criança que era alegre, de repente se tornou introspectiva, se isolando, não quer ir para o colégio, ou não quer ir para a casa daquela amiguinha que ela gostava tanto. Tem que ficar de olho, né? Aquela criança que de uma hora para outra está agressiva, Sim, de uma hora para outra ela rebelde. também exibindo comportamentos sexualizados, crianças que ficam com a própria bonequinha mexendo nas partes íntimas da boneca, Uhum. tá? Então, tem diversos sinais. A criança, na verdade, ela nos conta, mas ela Sem conta falar. quando ela vai falar, é o último grito de socorro. Então, quando ela cria coragem para se expressar, é a última tentativa. Então, ela já demonstrou que estava sofrendo. Algumas crianças, elas começam a ter um baixo rendimento súbito na escola, Sim. ou o contrário, elas, para fugirem de casa, do ambiente que o agressor se encontra, elas querem permanecer mais tempo na escola e focam em estudar, estudar, estudar. Então, é uma multiplicidade de sintomas, sem falar nos sintomas, nos sinais físicos, que, na maioria das vezes, é um crime que não deixa vestígios. Uhum. Então, os sinais físicos também têm que ser observados, hiperemia na região vulvar, equimoses na região da parte interna Introito. das coxas ou no introito vaginal. Muitas vezes o agressor, para afastar as perninhas da criança, deixa Segura. equimoses em formas digitais. Então, são infecções de repetição, secreções vaginais com odor, que não são tão comuns em criança. E aí eu repito que esses sinais são sinais que podem ser vários, pode ter vários diagnósticos. Mas o que nos chama a atenção é que nós precisamos, pelo menos, ter a suspeita. Pensar que pode ser uma O que pode hipótese. acontecer. Isso, que pode ser uma hipótese dentre todas as outras hipóteses. Pensar também que pode ser um caso de abuso sexual. Voltando ao profissional, os serviços estão preparados quando é um caso. A gente viu que tem os sinais que pode chamar alerta e o profissional ficar talvez mais ligado nessas situações e fazer um acompanhamento mais frequente. Mas tem situações que já chega escancarado, como você colocou. O sinal de alerta já foi disparado, foi descoberto Isso. dentro da família, ou da proximidade, ou vizinho. E aí, quando chega nessa situação, o acolhimento e o atendimento, os profissionais, de uma maneira geral, estão preparados? Doutor Cláudio, eu penso que precisa Melhorar. cada vez mais melhorar. Melhorar a formação dos nossos profissionais, fazer cursos de capacitação, de educação continuada para esses profissionais, porque a criança vítima de violência, ela vai bater em alguma porta. A família, quando faz a denúncia, né, ela vai bater em alguma porta. Então, essa criança pode ir para um hospital de emergência, Uhum. né? Pode ir para um hospital geral numa cidadezinha do interior, que tem um médico clínico que está atendendo, PSFs, ambulatórios de pediatria. Então, essa criança, às vezes, ela também procura os conselhos tutelares, essa família vai direto e procura o conselho tutelar, outras vão direto na delegacia. Então, a porta de entrada para esses casos é variada. Então, todos esses profissionais
Deveriam. a meu ver, deveriam ter uma capacitação adequada para receber, para acolher esta vítima. Eu noto, assim, pelo tempo que eu trabalhei, a resistência de muitos colegas em fazer o entendimento com receio das implicações que possam acontecer. Do ponto de vista prático, talvez no meu entendimento, a maior implicação é a perda da oportunidade da gente identificar de certa maneira, dar andamento a um processo que precisa ser feito para parar com aquilo. Exatamente. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, qualquer profissional no atendimento de crianças que tiver conhecimento de maus tratos, de abuso sexual, se eu não me engano é o artigo 13 do ECA, ele tem obrigação de notificar ao Conselho Tutelar. É uma notificação, mesmo que seja apenas uma suspeita. Não há uma necessidade de confirmação do caso para que seja feita a notificação ao Conselho Tutelar. Então, ele pode dar início ao processo sem necessariamente fazer parte do processo. Não, de maneira alguma. Inclusive, essa notificação ao Conselho Tutelar e até o preenchimento do SINAM, né, aquela ficha Sim, de violência, né, dos casos de violência, é uma conduta ética obrigatória de todos nós profissionais que atuamos na área médica. Então, assim, ele não tem um comprometimento, ele não está afirmando que existe o abuso sexual. Essa notificação precisa ser feita apenas pela simples suspeita. Então, pensou na possibilidade, tem que notificar. Isso. Porque a partir daí, o Conselho Tutelar vai tomar as providências. O Conselho Tutelar tem um papel importantíssimo nessa rede de proteção. Vai tomar as providências e vão se iniciar as investigações pertinentes ao caso. Exato. Nós, da perícia médica, somos e temos uma imparcialidade. Então, nós fazemos a investigação do caso e, obviamente, se não for caso de abuso sexual, também Descartar. vai ser elucidado, a verdade vai aparecer. É um trabalho complexo e, assim, com uma carga de energia enorme. Como é trabalhar numa situação dessas? Desafiador, doutor Cláudio. É bem desafiador. Então, assim, nós lidamos com situações realmente bastante traumáticas. O exame sexológico em si já é um exame que tem uma complexidade, até mesmo uma complexidade assim grande, até mesmo pela anatomia, né? Pelas variáveis tipos de ímens. E eu penso que um desafio também para o perito é o tempo. Então, o tempo decorrido entre o fato e a denúncia. Então, esse é também um desafio para nós, porque o tempo é inimigo de um exame pericial. Algumas vítimas, elas não têm coragem de denunciar. Algumas crianças não Quando falam. denuncia, talvez não tenha vestígios. Isso. Então, algumas crianças não falam e quando elas conseguem ter coragem de falar para alguém, às vezes falam até para a professora no colégio, tem muitos casos de denúncia que vêm da instituição escolar. Da professora, né? Então, pela proximidade, pela confiança. Isso. Então, já tem decorrido 1 ano, 2 anos, e esses vestígios se perdem. E a grande maioria
dos abusos sexuais não deixam vestígios, porque a grande maioria são atos libidinosos, palpadelas, colocar o dedo um dedo levemente na genitália, pedir para a criança também pegar na genitália do agressor. Então, são beijos em partes íntimas. Então, são atos libidinosos que não vão deixar vestígios para o exame, no exame pericial, no exame sexológico. E também não deixam vestígios, mas deixam marcas na mente da criança que vai trazer consequências graves. Essas marcas são duradouras, são cicatrizes profundas que podem perdurar durante toda a vida, né? Por isso a necessidade de tratamento psicoterápico dessas vítimas, né? De acompanhamento. Isso. Já existem alguns estudos que relacionam a incidência de suicídios Sim. na adolescência relacionados a casos anteriores de estupros. Então, são pessoas que realmente podem desencadear depressão, transtorno pós-traumático. Então, são várias consequências graves do ponto de vista emocional. Isso, e às vezes até assim, as consequências afetivas em relacionamentos que impactam também na vida adulta, né? E, assim, um aspecto que eu gostaria de saber é o Instituto, ele está preparado para esse atendimento e como é feito o processo habitualmente? Doutor Cláudio, nós estamos melhorando, inclusive já vem numa progressão a melhora das estruturas físicas do IML para atendimento a essas vítimas. Essa criança, quando chega no IML, normalmente ela vem por encaminhamento da autoridade policial ou judiciária ou juiz. Elas têm que ter a requisição do exame sexológico, só é feito o exame sexológico mediante a requisição de uma autoridade policial ou judiciária. E quando essas crianças chegam, elas são acolhidas na brinquedoteca. Eu tive a iniciativa de fundar uma brinquedoteca no ano de 2007. Essa criança é acolhida numa brinquedoteca, ela escolhe um brinquedo para levar para casa, tá? Atualmente teve a inauguração da sala Lilás, a criança é incluída, acolhida nessa sala Lilás, permanece um tempo nessa sala brincando e somente depois essa criança vai ser direcionada para o exame sexológico. Então tem um acolhimento. Tem um acolhimento. Que é importante esse acolhimento, né? Porque imagina uma situação dessa, você chegar num ambiente frio, indiferente, e assim, só adultos, e de repente ser levada para uma situação que ela não se sinta confortável, não é isso? Não, exatamente. No IML, toda criança sai do IML com um brinquedo na mão. Então, ela leva para casa, às vezes pede para os irmãozinhos os brinquedos, para levar para o irmão também. E nós, peritos, nós também olhamos o histórico que está no laudo, na requisição do exame sexológico. E evitamos revitimizar essa criança. Nós temos a autonomia de fazer algumas perguntas, se forem necessárias, à criança ou à mãe, mas se já tivemos um histórico, se já temos em mãos um histórico bem fundamentado, então essa criança não vai mais ser indagada sobre o que passou para evitar a revitimização. Então, assim, existe esse espaço, todo o cuidado com
a vítima quando To- chega no Todo, IML. todo ML é desse jeito. Doutor Cláudio, a nossa brinquedoteca foi pioneira no Brasil no ano Foi de mesmo. 2007. Parabéns. Obrigada. Então, eu tive a oportunidade de levar esse projeto, Uhum. que é um projeto pioneiro no sentido da criança brincar e levar o brinquedo para casa. Uhum. Porque eu não. Se eu fosse criança, eu ia ficar chateado por fato de brincar e não poder levar. Você vê no Foi consultório, às vezes a criança chega, quer levar o brinquedo, a mãe deixa aí. E a criança sai muito chateada, né? exatamente. Então, nesse sentido, foi que eu realmente eu pensei, idealizei com essa inovação da criança levar o brinquedo justamente para não traumatizá-la mais uma vez. Uhum. Então, a criança, ela sai levando o brinquedo. E eu lhe digo, doutor Cláudio, teve uma vez que uma das crianças me deu um abraço e pediu para morar dentro da brinquedoteca. Foi mesmo. Foi. Então, por aí o senhor Ver tira. o ambiente como é acolhedor, né? Então, E seguro para ela. exatamente. E aí eu tive a oportunidade de ser convidada e levei esse nosso projeto para a ONU, em Brasília, numa reunião para fazer as diretrizes de feminicídio. E aí eu levei o projeto foi assim, Acolhido. bem acolhido, aceito, e foi recomendado que fosse instalada em cada IML do Brasil uma brinquedoteca. Que coisa Então, boa. consta nas diretrizes nacionais a recomendação que cada IML tenha uma brinquedoteca. Então, aqui no nosso estado da Paraíba, todos os IMLs têm. Tem. Inclusive, na Delegacia da Infância também tem. Quando assim acontece, qual a importância? Você diz que às vezes não tem vestígios, mas quando tem, qual a importância de um laudo bem feito? Porque você estava falando do caso de Aracé que foi que o abusador não teve a punição Ficou impune. merecida. Qual a importância de um exame bem feito para evitar que essa pessoa, de certa maneira, escape a essa situação? Doutor Cláudio, nós elaboramos uma prova técnica. O laudo pericial é uma prova técnica científica. Então, ele serve de embasamento para o Ministério Público para apresentação da denúncia e também de alicerce para a construção de uma sentença. Uhum. Então, nós somos os auxiliares da justiça, que muitas vezes esses crimes são totalmente desvendados, inclusive com o DNA do agressor. Sim. É feito o DNA aqui. É feito o DNA do agressor quando é possível, quando Colheita de nós material. conseguimos material genético através da coleta de material, é isolado o perfil genético do agressor, e aí o crime está completamente elucidado. Então, esses casos, a orientação é que esses casos cheguem ao IML o mais rápido possível, porque até 72 horas nós podemos colher os exames complementares, inclusive colher DNA de vestes da vítima, de lençóis. Então, esses vestígios são Então é imprescindíveis. importante que leve, além da criança ou adolescente, leve, seja lençol ou Se algum possível, outro material que possa conter conter material genético. sêmen, né? Onde a gente faz o exame do PSA e também consegue isolar o perfil genético, o DNA. Com relação ainda a esse aspecto do IML, é um trabalho árduo
E também nem sempre as pessoas veem o trabalho de você de forma favorável quando se trata do agressor. Tem um risco, inclusive, pessoal em algumas situações. Sim, doutor Cláudio. Realmente, nós somos policiais, né? Policiais civis, e é uma profissão de risco, porque os agressores, eles sabem que existe um perito, eles sabem que o nosso laudo pericial, muitas vezes, é o prenúncio de uma sentença. Então, Tenta intimidar. assim, graças a Deus, eu nunca tive uma situação direta de, de intimidação, mas vários colegas têm relatos no Brasil, né, de colegas que realmente sofreram ameaças, e é uma situação de bastante risco. Uhum. Porque muitas vezes a gente vai para os tribunais e fica frente a frente com O o agressor. acusado. Então, às vezes nós somos chamados para esclarecimentos de laudos pelo Ministério Público, e essas situações podem acontecer. De uma maneira geral, qual a importância da escuta qualificada em atendimento? Doutor Cláudio, fundamental, importantíssimo. A escuta qualificada é a escuta de alguém que tem um treinamento, que tem uma capacitação para não revitimizar a criança e o adolescente. Existem algumas perguntas que não devem ser feitas a uma pessoa, quer seja criança, adolescente, adulto, vítima de violência, que são inadequadas, que pode ainda mais traumatizar essa vítima. Como, por exemplo, me conte detalhes do que aconteceu com você. Inclusive, Então, pode até bloquear. perguntas invasivas que não têm um nível de sensibilidade adequado. Ou então pergunta do tipo, por que que você não denunciou antes? Parece que a culpa é da pessoa que sofreu a vítima, né? Que Exatamente, sofreu a agressão. exatamente. Não cabe a nenhum profissional culpabilizar a vítima, E nem tampouco julgar, muito menos, né? muito menos julgar. Então, nós precisamos fazer uma escuta acolhedora, que a vítima se sinta à vontade, sinta confiança naquela pessoa que está escutando. E eu penso que a escuta, os cursos de capacitação em escuta especializada têm que se expandir. Vários profissionais da rede têm que estar bem formados para atender essas vítimas. Sei. Bom, a gente abordou várias situações e assim, é importante que o profissional ele esteja atento, ele, ele faça a denúncia, né? Ele encaminhe principalmente ao Conselho Tutelar e tome um posicionamento em defesa de uma situação que ele pode fazer diferença. Mas eu gostaria que você fizesse uma palavra direta a esses profissionais que acompanham, para que você transmita aquilo que você acha que é importante para que isso não deixe passar batido, digamos assim. Doutor Cláudio, atenção. Eu penso que é estarmos o tempo todo atentos. Como nós já sabemos que existe uma multiplicidade de sintomas e que a violência sexual, o abuso sexual nem sempre deixa vestígios, mas as marcas, as cicatrizes são futuras ou até mesmo perduram por muito tempo. Então,
é aquele olhar atento do profissional, é o escutar com respeito, com acolhimento. Uhum. Eu penso que essas são as chaves para a gente conseguir romper com o silêncio, conseguir bloquear esses ciclos de violência que se repetem e resgatar nossas crianças, conseguir dar a elas esperança de um futuro melhor. Cabe a todos nós esse papel na prevenção, na identificação desses casos e na ação. Silvia, em nome do CRM, só tenho a parabenizar o seu trabalho, a equipe, que não é, isso aqui não é só você, é um conjunto de pessoas que têm o mesmo pensamento que você propaga, e agradecer a palestra, o detalhamento e as informações prestadas. Muito obrigado. Sou eu quem agradeço, Dr. Cláudio, a oportunidade.